Salve jovem, tudo de boa aí contigo? Guilherme Matar na área hoje para falar do classicão que o George Harrison lançou no dia 27 de novembro de 1970, o álbum triplo All Things Must Pass. Esse disco era o terceiro da carreira solo dele, mas era como se fosse a estreia propriamente dita, já que os anteriores tinham um quê experimental, um viés distinto. O All Things Must Pass já mostrava uma verve pop, como se fosse de fato, na prática, o primeiro álbum solo do George como artista principal no olhar do grande público. O trabalho saiu pela Apple e foi coproduzido pelo George e pelo Phil Spector, que naquele mesmíssimo ano de 70 assinou a produção do álbum Let It Be, o último dos Beatles, e também foi um dos produtores do John Lennon Plastic Ono Band, do John Lennon. Bom, vamos lá. Se eu tivesse que resumir o que rola no All Things Must Pass, um dos pontos-chave seria a dualidade entre o aspecto religioso e certa dose de rancor que aparece no trabalho do George. Essa dicotomia entre religiosidade e amargura é bem observável sobretudo na letra de A Waiting on You All, e também em faixas como Wah Wah, Isn't It a Pity, Run of the Mill e Beware of Darkness. Beware of Darkness que tem aquela linha Beware of Maya, Maya representando a ideia da ilusão. Segundo ponto que me chama muita atenção nesse disco é o festival de slide guitars do George. Como guitarrista, a técnica dele no slide talvez seja o que mais o define como músico, né? O maior diferencial dele enquanto guitarrista. A técnica Wall of Sounds na produção é outro detalhe bastante nítido no All Things Must Pass. Fica bem claro que se trata de um álbum produzido pelo Phil Spector. O Wall of Sound sendo aquele som grandioso, com vários instrumentos tocando linhas similares, para deixar a parada mais densa e eloquente, bastante reverberação. É uma técnica típica das gravações da era mono, onde o Phil Spector foi um dos grandes exemplares de produção. Esse Wall of Sound pode ser bem percebido em Wah Wah, Isn't It a Pity, na version 1, Let It Down, Beware of Darkness, Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll, Art of Dying, e A Waiting on You All, aliás, me soa como a faixa mais Phil Spector do disco, nesse sentido de produção, pelos detalhes que eu mencionei. No All Things Must Pass, a gente nota também muitos instrumentos de teclas. Teclados com frequência são usados para construir, digamos, camas para as canções. E os pianos são bastante frequentes nas canções também. O repertório, no geral, tem uma força impressionante. Tanto que se a gente pensar nas melhores faixas da carreira solo do George Harrison, várias delas vão sair do repertório do All Things Must Pass. E nesse sentido de força e sonoridade, vale mencionar. No álbum existe um contraste bem claro de direção entre o George e os primeiros trabalhos pop solo do John Lennon e do Paul McCartney. O George ele opta por um viés mais, digamos, suntuoso, de produção caprichada, luxuosa, o que faz a gente pensar no All Things Must Pass como um instrumento de autoafirmação para o George Harrison. Depois de anos ali com um espaço restrito nos Beatles, era como se esse trabalho fosse encarado como um instrumento de vazão criativa. Então, enquanto o John e o Paul seguiram numa linha mais simples nos primeiros discos pop que fizeram em carreira solo, se afastando deliberadamente da estética dos Beatles ali do Abbey Road, por exemplo, o George ia na linha da superprodução, tentando deixar tudo nos trinques na hora de se mostrar para um público maior. No livreto interno da versão estendida em CD do All Things Must Pass, lançada décadas mais tarde, o George escreveria que a preparação do som consumiu bastante tempo em algumas das sessões do disco e que, entre aspas, os arranjos contaram por vezes com vários percussionistas, às vezes 2 ou 3, 2 bateristas, 4 ou 5 músicos tocando violão, 2 pianos e até 2 baixos numa das faixas. As canções foram tocadas várias e várias vezes até que os arranjos ficassem adequados para o engenheiro na sala de controle captar o som com o Phil Spector. Muitas das faixas foram virtualmente ao vivo, fecha aspas. Alguns detalhes pontuais que eu considero interessantes. O final de Isn't It a Pity version 1 evoca aqueles nananás do clássico dos Beatles Hey Jude. E isso é bem curioso de se notar, né, já que o final dos Beatles foi marcado por algumas fricções entre o George Harrison e o Paul McCartney em questões criativas, né, Hey Jude sendo uma composição primariamente do Paul. E uma das maiores fricções que eles tiveram nesses anos finais de Beatles teve a ver justamente com a elaboração, na confecção da gravação
da música Hey Jude, no modo como o George deveria tocar de acordo com a direção do Paul. What is Life, outra faixa relevante nesse sentido ali de detalhes pontuais, ela tem riffs de guitarra e alguns sons que me fazem lembrar o baixo com fuzz de Think For Yourself, uma composição do George lá do Rubber Soul dos Beatles. Muito uso de sax, de instrumentos ali, de metais, no All Things Must Pass também. A gente nota isso em What is Life, Let It Down, Run of the Mill, na faixa título All Things Must Pass, Art of Dying, Hear Me Lord, Out of the Blue. A influência do country também se faz bastante presente, notadamente em If Not For You, que é uma música do Bob Dylan, que o George interpreta aqui, que tem uma percussão bem interessante também de se reparar. E nesse departamento country, a gente pode citar a participação do Pete Drake na steel guitar. O Drake sendo uma lenda nesse instrumento da steel guitar, aquela espécie de mesinha que é muito usada no country. E como quem acompanha aqui a série Beatles Fora dos Beatles no canal já sabe, o Pete Drake produziu o álbum Bokups Blues, do Ringo Starr, aquele disco country que o Ringo fez em Nashville. E essa união, esse contato entre o Pete e o Ringo foi possibilitado justamente pelas gravações do All Things Must Pass do George. O que é interessante nesse álbum triplo do George também é que ele é permeado de músicas que falam de amor, e esse amor ele pode ser entendido tanto num contexto romântico quanto num contexto religioso. O George ele declarou publicamente em vida que a noção dele de divindade tinha a ver com a visualização, com a possibilidade de ver, de notar essa divindade de uma forma mais palpável. E talvez isso tenha feito essas músicas que falam de amor assumirem essa, digamos, vida dupla, podendo ser entendidas tanto num contexto religioso quanto amorosamente. Em relação à sonoridade do All Things Must Pass, é bacana falar das influências que mais podem ser sentidas no trabalho do George nesse disco. As influências centrais que eu noto são Delaney and Bonnie, aquele casal que era muito influenciado pelo soul. O pessoal que tocava com o casal foi bastante utilizado nas gravinas do All Things Must Pass. O George chegou a fazer turnê com Delaney and Bonnie também. E esse pessoal no entorno de Delaney and Bonnie seria a base do Derek and the Dominos, junto com Eric Clapton, outro cara muito fundamental para o som do All Things Must Pass, I'd Have You Anytime, que o diga, né, com aquele riff de abertura de guitarra antológico. O Bob Dylan, especialmente na fase mais influenciada pelo country, foi crucial para a direção do All Things Must Pass também, né? O Dylan ali dos discos John Wesley Harding, Nashville Skyline especialmente, e um pouco do Self-Portrait, esses discos ali de meados para o fim dos anos 60 para os 70. E aí vale notar que o Pete Drake, já mencionado, tocou nesses discos do Dylan, e foi justamente o trabalho do Drake no Nashville Skyline, em especial, que fez o George querer o músico tocando ali com ele nesse disco triplo. The Band, outra influência muito clara no All Things Must Pass. The Band era formada ali por músicos que faziam parte da estética do Bob Dylan de meados da década de 60, ali, por exemplo, do Blonde on Blonde, das Basement Tapes, que seriam lançadas oficialmente mais tarde, né? O pessoal de The Band influenciou muito o George Harrison nos seus primeiros discos ali, a sonoridade que eles exploraram no Music from Big Pink, que saiu em 68, e no disco auto-intitulado The Band, que saiu em 69, são muito sentidas no All Things Must Pass. O dedo desse pessoal do conjunto The Band pode ser notado em Beware of Darkness, por exemplo, que tem um quê de Tears of Rage, e a faixa título All Things Must Pass, que se alimenta bastante da vibe de I Shall Be Released, um dos grandes hits do grupo The Band. Sem falar da produção de Run of the Mill, que tem um quê de The Night They Drove Old Dixie Down, e de Art of Dying, que me faz lembrar muito de This Wheels on Fire na produção e na estética da guitarra principal. Sobre a influência de Delaney and Bonnie / Derek and the Dominos no som do All Things Must Pass, fica o grande exemplo dos backing vocals de A Waiting on You All, que tem aquele... Muito que bem, o que ainda falta falar? A mescla. Esse disco All Things Must Pass, ele tem tanto faixas orientadas para arranjos grandes de guitarra, quanto também outras movidas pelo violão. Essa mescla aí de instrumentos acústicos e elétricos é bem legal de notar nas 6 cordas. Apple Scruffs conta com backing vocals muito impressionantes, bem intrincados, e uma gaita chamativa também. E Hear Me Lord talvez seja a letra mais impressionante do LP inteiro, com aquelas súplicas que o George faz para o Senhor e tal.
E aí, para fechar essa análise do álbum triplo, algumas excentricidades que ele possui também. I Dig Love é uma música que, para mim, é o ponto mais fraco do LP. É a primeira música que eu ouço no repertório do All Things Must Pass e penso que não era necessária, o que diz muito sobre a qualidade geral do trabalho, né? Porque I Dig Love, ela já aparece na reta final da parte das canções do All Things Must Pass, por assim dizer. E ela soa um tanto deslocada no repertório como um todo. Embora tenha linhas de bateria interessantes, nos tom-tons ali, e uma slide guitar bem maneira também. Isn't It a Pity na version 2 não é tão brilhante e suntuosa quanto na primeira versão, mas vale mencionar os vocais de apoio, que me fazem lembrar os Beatles do final de carreira e uns sons remetendo ao álbum Abbey Road. Um detalhe interessante, porque o Abbey Road talvez seja o LP de produção mais caprichada na discografia dos Beatles. E sobre as excentricidades também, a gente tem a chamada Apple Jam, que pegava os lados 5 e 6 do lançamento original em LP triplo do All Things Must Pass. A Apple Jam era o lado mais solto e experimental do trabalho, com várias jams instrumentais, como o nome já mostra. E ela acaba soando um tanto repetitiva à medida que vai avançando nessa reta final do álbum. Nesse segmento particular, eu destaco Out of the Blue, que é um instrumental muito maneiro, de mais de 11 minutos, com uma verve puxada para o rock. Soa às vezes como uma mistura estendida de Hey Bulldog com o clima de Come Together, músicas dos Beatles. Outro destaque dessa parte é I Remember Jeep, que combina as duas características da Apple Jam, a vibe experimental e a vibe das jams em si. E aqui vale uma curiosidade. Ginger Baker é acreditado no encarte, o que aponta que era ele tocando bateria nessa faixa I Remember Jeep. Ufa, jovem, é isso aí! Tá aí a resenha completinha e pormenorizada do classicão All Things Must Pass, que deu vazão em novembro de 1970 para toda a criatividade que o George Harrison vinha estocando e vinha acumulando nos anos finais dos Beatles, e que muita gente considera por aí como o melhor trabalho solo de um integrante do Fab Four na história. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal caso não seja inscrito ainda e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Caso queira deixar algum comentário abaixo também, fique à vontade. Um grande abraço, até a próxima.